Você também anda metendo louco aí na sua região? Fala guerreiro, fala guerreira, aqui é o Marcelo Paiva. Nós estamos aqui então na 5ª edição do Papo do Gás. E nessa edição eu queria conversar com você sobre um assunto bastante importante em qualquer tipo de comércio. Bom, tem uma gíria que a molecada anda usando aqui na minha região, não sei se isso deve ser no Brasil inteiro, né? Como a gente tem pessoal aí de todo o território nacional, não sei se na tua região também essa gíria tá comum, mas aqui tá muito comum, que é a gíria do meter o louco. E o que significa meter o louco, né? Basicamente significa você enganar, né? Você tentar tirar vantagem da outra pessoa, né? No nosso mercado de gás, a gente também tem aí alguns especialistas na arte de meter o louco, né? O que tem a ver a questão do meter o louco com vender gás? Existe um ponto muito importante que fica entre o seu consumidor e o seu produto, que é a sua oferta. E o que é, na verdade, então, essa oferta? A oferta é tudo aquilo que você fala sobre o seu produto, sobre o seu serviço, na intenção de vendê-lo ao seu consumidor. Então veja bem, não é a descrição do seu produto, mas sim o texto, o argumento ou a argumentação que você usa para convencer então o seu consumidor a comprar o seu produto, o seu serviço. Nós temos conversado muito aí nos últimos dias aí nas redes sociais, no nosso grupo no Facebook, sobre a questão dos clandestinos e sobre a questão de preço, né? Sobre o quanto é importante ter um preço mais baixo, sobre a guerra de preços. Nós temos até artigo no nosso blog sobre esse tema, temos vídeos também falando sobre isso. Aonde eu quero chegar para ligar todos esses pontos aí, sobre a questão de meter o louco, sobre a sua oferta, sobre a guerra de preços. Tudo isso está interligado de uma maneira bastante interessante, né? Se você trabalha com a sua revenda legalizada, você obviamente tem uma grade de custos que o clandestino não tem. Por conta disso, o clandestino acaba vendendo um pouquinho mais barato. Esse um pouquinho mais barato, para o consumidor, se você tiver uma argumentação, se você tiver uma boa oferta do seu produto, essa questão do preço ela vai perdendo a relevância, como a gente falou mesmo no nosso artigo do blog, como a gente falou em várias oportunidades. Então a grande importância é a maneira como você faz a sua oferta, como você cria a sua carta de vendas, né? A sua argumentação de vendas. Tudo aquilo que você diz a respeito do seu produto, do seu serviço, para vender ele ao seu consumidor. Só que o que acontece? A gente vê um grande número de revendedores aí literalmente metendo louco. Ou seja, o pessoal está falando qualquer coisa, prometendo qualquer coisa, simplesmente para executar a venda. Isso acaba sendo uma venda de uma única vez, né? Você vende uma vez para aquele cliente, o cliente vai experimentar, vai ver que o seu discurso não tem nada a ver com a realidade, né? Do que foi oferecido, do que foi feito mesmo ali na venda, e da próxima vez ele vai então procurar um outro fornecedor, né? O mercado hoje ele tá muito mais maduro do que nunca foi antes, né? Por essa razão, você tem que entender que as pessoas elas percebem quando você está metendo louco. Então fica fácil a pessoa identificar quem são os que nós chamamos de picaretas. É o pessoal que está disposto a tudo simplesmente pela venda. É o cara que está focado somente em vender. Ele não está focado em um bom atendimento, ele não está focado em solucionar o problema do cliente. Veja bem que o marketing atual, né? Ele é focado, ele é voltado em soluções de problemas. Se você tem a sua revenda, você é um solucionador de problemas. O teu público, o teu consumidor, ele tem um problema, que é um problema esporádico, é quando acaba o gás. Mas esse problema gera vários outros problemas, né, que estão agregados ao mesmo problema da falta de gás. Normalmente o gás acaba quando está usando no fogão. Então, qual é o problema? O problema é que ele vai perder a hora
da volta ao trabalho, por exemplo. A mãe está correndo com o almoço para o filho não perder a hora da escola. Então, quer dizer, acabou o gás é um problema, só que é um problema que gerou um outro. Ou a pessoa, se não conseguir o gás a tempo, vai voltar para o trabalho, ou a criança vai para a escola sem almoço. Então, aí desencadeia uma série de outros problemas. Então, se você tiver focado em solucionar o problema do seu consumidor, então a sua estrutura mental, o seu raciocínio, ele vai te oferecer soluções, os teus sensores vão estar atentos a apresentar soluções para o seu cliente. É isso que vai fazer o seu diferencial diante do mercado. Agora, se você estiver focado somente em vender, não, eu tenho que vender a todo custo, então os seus sensores, eles vão estar atentos a vender. Então toda a sua argumentação, a sua carta de vendas, a sua oferta, ela vai estar focada simplesmente em vender. E aí é que está o grande problema. As pessoas que estão geralmente focadas somente em vender, elas acabam metendo louco, porque elas não percebem, os sensores delas vão acabar levando para ela alguma argumentação que tem o foco em somente vender e não em solucionar o problema do consumidor. Aí, obviamente, essa pessoa, esse revendedor vai acabar metendo louco literalmente para poder fazer a venda, e o cliente, por sua vez, como já é um cliente mais maduro, um consumidor já é um consumidor mais maduro, ele vai perceber isso. E fica fácil você identificar se eu tô aqui metendo louco ou se eu tô sendo sincero com você. Se eu tô querendo apresentar uma solução, se eu tô querendo realmente atender uma necessidade específica do mercado, ou se eu tô aqui simplesmente interessado em fazer venda. Bom, até hoje já tem um tempão que todo mundo tá me acompanhando aí e eu não vendi nada para ninguém. Então, esse diferencial que eu quero que você pegue. Se você tratar o seu cliente aí, o seu consumidor, com a importância que ele merece e focar em apresentar soluções que vão ajudá-lo a ter um dia a dia, ou pelo menos aquele momento quando acaba o gás, se você focar em soluções para tornar esses problemas que a falta de gás ocasiona dentro de uma residência ali no contexto familiar, a maneira de atender a expectativa do cliente ou até superar a expectativa do cliente, então você vai ter um grande diferencial da concorrência para esse cliente, porque ele vai entender que ele vai poder contar com você, que você é um solucionador de problemas, né? Ele vai lembrar de você como alguém que resolveu problemas dele no momento em que ele precisava de você. Então isso a médio e longo prazo dá uma grande diferença no teu volume de vendas mensal, porque todo dia você tem entrega, todo dia você tem clientes para atender. Se você começar agora a adotar essa filosofia de que você é um solucionador de problemas e levar isso para os seus entregadores, fazer aquelas reuniões matinais, passar essa filosofia que você tem para a sua equipe, eles vão ser outros canais de retransmitir isso para o seu público, para os seus consumidores, e gradativamente você vai ganhando a confiança aí na sua região e vai aumentando, obviamente, o seu volume de vendas. Dessa forma, eu acredito que fica claro para você entender a diferença entre o solucionador de problemas e aquele que literalmente mete o louco, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando que esta é a 5ª edição do Papo do Gás. Se você ainda não viu as edições anteriores, aqui deve ter um link aqui nessa tela em algum lugar para você ver a edição passada, ou você pode acessar o nosso canal do YouTube também e você vai ter acesso à playlist com todas as edições. Legal? Então, um grande abraço e até o próximo Papo do Gás.